às 5h30 da manhã, acordei com uma dor súbita aqui na região do peito. E ao mesmo tempo eu percebi que alguma coisa estava muito errada comigo. Então tive tempo ainda de chamar a minha mulher, né, e pedir para ela me levar para o hospital. Logo foi dado o diagnóstico, né, de uma ruptura, né, um aneurisma dissecante de aorta. E eu fui, imediatamente depois da tomografia, fui levado para a cirurgia. Eu sabia que a minha possibilidade de passar por aquele episódio e continuar vivo era pequena, né? Mas mesmo assim eu tive força de despedir da minha mulher, dos meus filhos e adentrei, né? Fui levado ao centro cirúrgico. A partir daí eu passei a perceber, né? Foi logo após eu adentrar a unidade de terapia intensiva, né? Porque eu tive uma experiência estranha, porque eu via meu corpo físico sendo cuidado, né? Embora estivesse inconsciente, a minha consciência ficou como que exacerbada. Eu via meu corpo físico sendo cuidado, né? E ao mesmo tempo via o que as pessoas que estavam lá cuidando de mim, os médicos, os enfermeiros, tudo, eles pensavam ou diziam. Eu percebia, né? Toda aquela movimentação. A gente sabe que nós somos espíritos, momentaneamente revestidos de um corpo físico. As experiências de quase morte vêm provar aí a existência do espírito, ou seja, que ninguém morre. Continuamos vivendo após o desligamento do corpo físico. Uma experiência marcante, por exemplo, foi um colega que chegou e eu vi que ele pensou, mas a situação, se a infecção avançar, isso vai se tornar muito grave, né? Eu via ele pensar assim. E essa experiência toda me chamou bastante atenção. Nas experiências de quase morte, o que acontece? Uma situação de enfermidade, alguma complicação na saúde. Então, nesse processo, algumas pessoas entram em estado de coma. Então, o corpo físico fica em estado de coma, mas o nosso corpo espiritual não. Então, há um deslocamento, não há uma quebra, não há um rompimento, apenas ele se distancia. Então, esse distanciamento provocado pelo estado de enfermidade da pessoa, no que sai o corpo perispiritual, ele passa por essa experiência. Então, muitas pessoas contam de fatos que ocorrem, por exemplo, durante a cirurgia, o que aconteceu, veio um médico trabalhando, o que é dito, o que é falado, daí a gente até aconselha, né, a postura do médico, dos enfermeiros ali no atendimento, porque ele está desligado, mas ele está acompanhando tudo. Então, eles acompanham todo esse processo e muitos passam, por exemplo, por experiências extraordinárias. E, em certo momento, eu via todo aquele sofrimento e comecei a ver uma luz, sabe? Uma luz que me chamou a atenção. E eu me aproximei dessa luz, fui atraído por ela, né? E nessa luz eu pude perceber, né, uma sensação de paz, muita paz. Aquele sofrimento que eu estava experimentando, né, parece que deu um alívio, né? E ao mesmo tempo eu via as pessoas rezando por mim. Eu via a cabeça das pessoas como se fosse um círculo de oração.
que muitas pessoas rezaram por mim, né? E eu via esse círculo de oração, as pessoas rezando, e aquela, como se fosse uma energia que me atingia. Achei aquilo fantástico, né? Essa experiência. Aí vêm os familiares, que têm aquela confiança, que têm aquela esperança, e que acreditam, e que levam os seus pensamentos. Olha a força do pensamento. Então, levam os seus pensamentos e dizendo que têm confiança, que têm esperança, fazem uma oração, que a prece ela tem um impacto extraordinário. Seja a nível físico, seja a nível espiritual. Então, no momento em que a família ou as pessoas que intercedem por aquelas pessoas, o impacto é muito interessante em relação à pessoa que está vivendo essa experiência. Porque ela sente aquilo. Aquilo dá uma força, dá uma coragem, dá uma determinação. E isso faz com que a pessoa abra espaço para que a espiritualidade possa se aproximar. Aquela luz que a pessoa fala, que percebe, ali a espiritualidade presente auxiliando. Então a prece é fundamental nesse procedimento, nessas situações em que as pessoas estão doentes, seja em estado de coma, seja em estado apenas em estado ali momentâneo. Mas a prece é fundamental na recuperação, porque isso modifica a carga emocional e mental da pessoa, o que favorece o restabelecimento físico da pessoa. Em determinado momento, eu vendo todo aquele sofrimento e percebendo, né, a dor que eu sentia e a dificuldade que eu via naquela situação, né, a aflição de quem estava ali me visitando, dos meus entes queridos, eu pedi para Deus me levar realmente, porque o sofrimento era muito, né? Mas nesse instante apareceu uma figura para mim, podemos chamar assim, um espírito, né? E disse que eu deveria voltar. Naquele momento ele disse para mim que eu deveria voltar. Eu fiz a pergunta por que isso havia acontecido comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa preocupada assim, com essa parte espiritual, mas por que aconteceu comigo, né? E o Espírito me disse que era coisa do passado, né? Que poderia ser uma coisa que eu teria que passar mesmo. Mas eu teria que passar por uma experiência assim traumática nesse sentido, né? E que, de certo modo, essa experiência talvez tenha sido atenuada, né? Pelo meu interesse pelas coisas espirituais, embora eu reconheça que eu sou um mortal como todos, né? Então, às vezes encontram, que eles falam seres de luz, que a gente entende como espíritos amigos, que é uma oportunidade. Nenhum evento acontece na nossa vida por um acaso. Normalmente essa experiência a pessoa vai passar para que ele, de alguma forma, possa rever sua atitude, seu comportamento, o que ele está fazendo. Porque nós fazemos um planejamento antes de reencarnar. E às vezes nós nos desfiamos desse processo. Então, uma situação como essa experiência que às vezes parece traumática, ele vai ter a oportunidade de conversar, de relembrar alguns pontos desse planejamento e que quando ele retorna, algumas pessoas se lembram dessa experiência. Nem todos se lembram dessa experiência, mas alguns se lembram dessa experiência. E por que será que se lembram? Para que possam rever, mudar a sua vida, reavaliar o que estão fazendo, qual o sentido que estão dando para a vida. Muitas dessas pessoas, quando retornam dessa experiência, modificam completamente a sua vida. Então, a experiência de quase morte é uma oportunidade, é um aprendizado para aqueles que vivenciam essa experiência. E logo, depois de certo tempo, realmente isso aconteceu, né?
eu retomei, aquela experiência desapareceu e eu retomei meu corpo físico, né? Aquela experiência de ver o corpo físico lá embaixo e as pessoas, aquilo desapareceu. Parece que eu adentrei novamente no plano físico. A EQM, ou experiência de quase morte que aconteceu comigo, ela modificou assim no sentido de me dar uma certeza da existência de alguma coisa fora do contexto material, né? Que nós temos realmente uma consciência, se quisermos chamar assim, uma consciência extracerebral. Isso me tornou mais sensível, né? E de certo modo me deu mais segurança e perdi um pouco o medo da morte. Porque morte é um tabu, né? É um fenômeno que todos nós vamos passar por ela, né? Desde que nascemos, vivemos e morremos, né? E a morte, ou o desencarne, se quisermos chamar assim, é um fenômeno que nós vamos passar com certeza por ele. E eu digo que um dia a ciência vai comprovar a existência da alma, né? E o homem vai ter que aceitar essa verdade como uma verdade científica. Isso chegará o dia em que isso vai acontecer. Como recado que eu gostaria de deixar, né? Que todos nós temos que cultivar em nós esse lado espiritual. Não vamos apenas, não é? Lutar, viver, trabalhar, sem deixar de viver o nosso lado espiritual. Busquem uma crença religiosa, cultivem a espiritualidade, né? Então, busquem na religião, qualquer que seja a crença, né? Um fortalecimento de fé nesses dias em que a materialidade, o materialismo, toma conta do homem, né? Lembrar que a vida não é só isso, né? Tanto o álcool, o sexo excessivo, né? Tudo isso é ilusão, né? As drogas, tudo é ilusão, em que a gente simplesmente adormece a nossa consciência, né? Engana a nossa consciência. Vamos largar disso e vamos procurar os verdadeiros valores da vida, né? Que são os valores espirituais. Não vamos deixar que a espiritualidade feneça, né, em nossos corações. Vamos cultivar, né? Vamos acreditar e vamos viver por isso. É uma realização, não pessoal, espiritual, né? De me sentir Nós temos vários momentos em que a família se reúne para fazer muitas coisas. Estou fazendo o papel que os apóstolos fizeram à época em que Jesus para comemorar o estava. aniversário. A gente entende que E por que à não medida nos que a gente reunir